Também é importante lembrar que vou estar disponível no chat o tempo todo para responder dúvidas sobre programação, sobre algum case específico, sobre alguma coisa que não ficou muito claro, que vocês precisem, de repente, que explica de uma outra forma, tá certo? Então, vou estar aí o tempo todo disponível para vocês, tá? Eventualmente, a gente acaba abrindo também o chat para que vocês possam passar algum case maior, algo que vai demandar um pouco mais de tempo, tá? A gente tá aí para discutir mesmo. Então, Beleza? deixa a palavra aí, Pedro. Beleza, Edmar, muito obrigado. E, por favor, não fique só no chat também, não. Quando eu estiver falando aqui, pode interromper e acrescentar, né? E logo de começo, né? Assim, eu sei que já tem alguns nomes conhecidos aqui no nosso treinamento. Alguns já participaram, outros são as primeiras vezes. Mas eu já queria iniciar fazendo uma pergunta, né? É, sobre essa função condomínio. O que é que vocês entenderam, quem já participou, no caso, né, até agora, dessa função condomínio? Como vocês estão enxergando isso nessa central? Certo? Por que estou fazendo essa pergunta? Porque a gente está usando uma central PABX, né, só que com a função voltada para o condomínio. Eu estou dando essa ênfase porque algumas pessoas que nunca assistiram o treinamento ou que nunca ouviu falar nessa central não conhecem. Aí pensa que é um produto voltado somente para o condomínio. E não é. Ela é uma central telefônica que você consegue colocar no condomínio, tendo diversas funções, né? Acabando sobre se saindo assim, em termos de funcionalidade, a uma central de interfone convencional. E a gente vai estar falando um pouco dessas vantagens, eu e o Edmar. E como o Edmar mesmo falou, o Edmar, a gente vai apresentar alguns cases aqui para vocês de como usar, né, alguns cenários e vocês podem estar colocando no chat ou pode estar abrindo o microfone aí e expondo sua ideia, certo? E a gente já consegue tirar essa dúvida na hora, tá acabando facilitando, não ficando essa dúvida para o final, tá ok? Então vamos lá. Unity para condomínio, vamos entender. No treinamento de hoje, pessoal, a gente não vai focar nas funcionalidades da central. A gente vai falar dessa função especificamente condomínio, tá ok? Qualquer dúvida aí, sinalize. Então, a gente tem aqui as nossas duas centrais, a Unity 2000 e a Unity 3000. A gente tem aqui a capacidade analógica dela, certo? Então, a capacidade analógica, em termos de ramais, a gente preenchendo toda a nossa central de placa de ramal analógico, a gente na Unity 2000, a gente consegue chegar até 96 ramais analógicos. Já na Unity 3000, a gente consegue chegar até 160 ramais analógicos, certo? E a parte P? A parte P a gente consegue chegar até 120 ramais, certo? E aí a gente passa para um outro quesito aqui, virtuais, né? E ele salienta aqui, até 1.000 casas ou apartamentos com até 3 números por unidade, né? O que isso significa? A gente vai estar destrinchando isso mais na frente. Mas logo de cara, a gente vê aqui, né, que ela se diferencia total de uma central de interfone, né? Começando logo aqui que a gente tem três tipos de, digamos, de tecnologia, né? A gente tem uma analógica, a gente tem uma IP e a gente tem aqui uma virtual que ela usa o GSM, beleza? Vamos estar detalhando um pouco mais. E aqui, né, a gente está falando um pouco da função condomínio. Você me pergunta, Pedro, quem já tem uma central dessa, né? Sei lá, alguém já pode ter uma central dessa e se ele deseja usar essa função, ele tem que comprar uma nova central, porque isso é uma funcionalidade dessa central agora nova? Não, isso é somente uma atualização de firmware. Provavelmente, se sua central lá tiver com firmware 18.09, ponto alguma coisa, ela não vai ter habilitado essa função condomínio. Basta você fazer a atualização do firmware para o 20.1.30.
essa funcionalidade vai estar sendo habilitada. Eu pago alguma coisa por isso? Tem algum custo? Não, não tem algum custo, somente a atualização de software, tá ok? Vamos lá. Ela permite, né, com que sejam cadastrados até 1.000 apartamentos ou casas, né, condomínios horizontais e verticais. E cada cadastro pode receber até 3 números externos, podendo ser programado para chamar todos ao mesmo tempo ou um número por vez. Então, aqui, voltando aqui um pouco aqui, a gente tem a aba condomínio, certo? E aqui a gente vê a parte do bloco e o apartamento, né? Então, aqui o primeiro dígito seria o bloco e os 3 dígitos seguintes seria o apartamento. Aqui foi configurado somente um ramal, né? Somente não, desculpa, foi configurado 3 ramais diferentes. Aqui a gente tem a nossa rota por onde a nossa chamada vai sair e a gente tem aqui os números, né? Rota 1, a rota 1, número 1, rota 2, número 2, rota 3, número 3. Então eu tenho 3 números cadastrados para esse apartamento. Como ele está me dizendo anteriormente, eu posso colocar para que os 3 toquem de uma vez ou também configurar para que cada um toque. Então, desculpa, acabei atrapalhando um pouco. Eu posso configurar para que o primeiro número toque, se não atender, toque o segundo, se não atender, toque o terceiro. Tá ok? Vamos lá. Vantagem na função condomínio. Praticidade nas configurações, certo? Então, é fácil de configurar, é prático. Então, uma questão de 1 hora, você consegue aí configurar aí as suas 1.000 casas, né? Lógico, você tendo os números do telefone dos moradores. Então, meia hora, 1 hora ali, você deixa tudo funcionando, tudo redondo, certo? Todas as funções necessárias em um único equipamento. Então, você consegue integrar você consegue integrar, né, essa funcionalidade somente em um único equipamento. Existe alguma solução no mercado, só que aí você tem que comprar 2 equipamentos diferentes para interligar eles dois, fazer se comunicar, criar rota. Se torna algo um pouquinho mais, não chega a ser tão complexo, né? Mas dependendo aí do seu cenário, pode se tornar complexo, porque você vai adicionar vários equipamentos. Mobilidade, né? Então, você pode atender as chamadas remotamente. Possibilidade de portaria remota ou virtual. Então, tudo isso somente um único equipamento. A possibilidade de uma portaria remota ou virtual, eu falei um pouco aqui da função condomínio, da gente cadastrar esses números, né? E tá ligando. Alguns equipamentos no mercado, né? Que tem disponível, ou eles te dão a possibilidade de você ter a portaria remota ou virtual, ou eles te dão, ou o outro equipamento te dá a possibilidade de você ter o cadastramento dos números para você ligar via GSM. Ele não te permite as duas funcionalidades de um único equipamento, já que ao contrário, você tem todas as funcionalidades em um único equipamento. Redução de custo de operação e manutenção. Então, você consegue reduzir os custos, certo? O que é usar no meu condomínio? Vamos lá. Como é que eu posso estar usando essa central no meu condomínio? Então, aqui eu tenho esse cenário, né? Na entrada do condomínio, eu posso ter um XPE-IP conectado direto à minha central, certo? Como ela é uma central IP, ela consegue se comunicar tranquilo. Ou eu posso ter um ATA, né? O ATA é um adaptador telefônico analógico, né? Que ele vai converter o sinal IP em um sinal analógico. E aí eu posso estar conectando direto ao meu XPE ID Plus, certo? Ou caso se eu não quiser utilizar a parte IP, eu posso simplesmente pegar o meu XPE ID Plus e conectar direto na placa de ramal, certo? Da nossa central. Como esse porteiro, né? Se assemelha a um ramal analógico,
a central reconhece ele. E aqui a gente tem, né, uma variação dos nossos porteiros, né? Então, através de um porteiro analógico IP, né, basta digitar o bloco e apartamento, e aonde automaticamente já vai chamar o apartamento e os números cadastrados externos, beleza? Então, como é que isso funciona? A nossa central, ela tem disponível para ela placas GSM, que um detalhe que você consegue colocar até 24 chips nessa central. Então, eu com a placa GSM, certo? Inserindo um chip de celular, com um plano aí, tem vários planos ilimitados, chegando a 30, 40 reais, eu não preciso passar nenhum tipo de fio no meu condomínio. O que é que eu faço? Eu coloco essa placa GSM e coloco o chip. E aí eu pego os telefones dos moradores e cadastro na central. Então, quem chegar na portaria vai digitar o bloco e o apartamento, e a central vai estar fazendo uma chamada telefônica através do chip que vai estar conectado nela, certo? Quantas chamadas simultâneas eu posso fazer? Isso vai depender também de quantos chips você tem nela, certo? Então, para fazer as 3 chamadas simultâneas, como ele fala aqui nesse slide, eu preciso ter 3 chips, porque ela vai fazer 3 ligações para 3 números diferentes ao mesmo tempo. Então, quem atender, automaticamente ela já derruba outra chamada, certo? Qualquer dúvida aí, vocês me sinalizem. Beleza, Pedro? Então, só preciso de um XPE, ou analógico, ou IP lá fora, uma central com a placa GSM e os números dos moradores para mim conseguir atender até 1000 residências. Isso mesmo, somente esses 2 equipamentos você consegue. E se eu tiver um porteiro lá, no meio período, né? Então você pode estar conectando um telefone. Posso conectar aqui o TC60ID direto na placa de ramal. Posso pegar aqui um chip 635G e conectar via IP. Além disso, com esse telefone também eu posso conectar as câmeras nesse telefone. Então, ele tem uma tela aqui e eu consigo visualizar as câmeras do condomínio. Ou eu posso ter um ramal digital direto na minha central. E aí, caso eu queira falar com o morador, caso alguém chegue na portaria, né, e peça para o porteiro, né, fazer a chamada para o morador, o porteiro vai simplesmente pegar o telefone e digitar, né, o bloco e o apartamento e vai estar realizando a chamada para o celular do morador, independente se ele vai estar ou não no condomínio, certo? E se o morador quiser falar com o condomínio? É a mesma coisa, só que reversa. Ele vai ter o número cadastrado do condomínio no celular dele, ele liga para o número e aí a chamada vai tocar no ramal do porteiro, certo? Mais aqui adiante, né? No cenário IP, certo? Vocês vão ver esse aparelho aqui, o TDMI 400IP, certo? Alguns, né, confundem até, não é nem que confundem, assimila muito ao TDMI 300, que é o mesmo, na mesma carcaça, só que ele é analógico. Esse daqui, ele já é IP, certo? Já é um ramal IP. Então, com a demanda dos condomínios pela tecnologia IP, a Intelbras lançou o TDMI 400IP, certo? Que é para ficar no mesmo padrão, de um interfonezinho, vai ficar lá na cozinha, não sei, cada um coloca onde gosta, mas aí você já assimila o modelo. Antes dele, a gente usava o chip 120i, né? Só que o chip já é um telefone, assim, né? Um telefone que não tem tanta similaridade com o interfone. Então, a Intelbras acabou lançando esse branquinho aqui, certo? Pedro, e se eu usar a parte condomínio, eu posso usar a parte IP também? Pode sim, você pode integrar as duas, certo? Eu vou dar um exemplo de uma consultoria que eu fiz, né? Que o condomínio,
ele quer implantar, quer fazer toda a estrutura IP, certo? Porém, eles têm uma urgência. Então, assim, vai ter a demora do cabeamento, da estrutura, e sim, mas ele demanda uma urgência porque eles estão totalmente sem comunicação nenhuma no condomínio. Mais à frente eu vou detalhar. E como configurar, né? Como configurar? É bem simples. A gente vai na aba Acessórios, Condomínio e Configurações Básicas. Na tela que abrirá, basta definir quantos blocos, torres ou os condomínios, né, tem, né? Qual é o número de andares e quantos apartamentos tem por andar. Então, aqui na tela, deixa eu colocar aqui o laserzinho, na telazinha aqui, ó, ele já me pergunta, né, se é vertical ou horizontal, o número de blocos que eu tenho, aqui ele colocou 2, números de andares por bloco, 12, número de apartamento por andar, 4, e aqui número do primeiro apartamento. Então, ele começa com 100, certo? E ele pergunta se eu quero o mesmo atendedor para todos esses ramais que serão criados. Ele colocou aqui o 200. Bastou você fazer isso, certo? Vamos ver o que ele diz aqui, né? Após essa definição, o sistema pergunta qual o número do primeiro apartamento, né? Que colocamos como sendo 100, como vimos aqui. Que eu acabei riscando em cima aqui, né? Ele irá criar um apartamento da seguinte forma. 1, que é o bloco, e 100 um apartamento. Ou seja, bloco 1 e apartamento número 100. Vamos ver na próxima tela como é que fica. Configuração para o condomínio vertical. Aqui foi como ficou a nossa configuração inicial. Então, aqui a gente tem o nosso bloco, certo? E aqui a gente tem o nosso apartamento. Então, ela acabou configurando todos os apartamentos no qual eu pedi, certo? E aqui, ao lado, né, a gente configura a rota e o número, ou os números, né, de cada apartamento. Eu consigo ter até 3 números por apartamento. Pessoal, me dê um feedback aí se vocês estão entendendo, se querem que eu volte um pouco. Pode abrir o áudio aí, ou digite aí no chat, por favor, que o Edmar vai estar lendo, porque quando eu estou apresentando eu não consigo ver o chat ao mesmo tempo, porque no momento eu só estou com uma tela. Pode ficar à vontade aí, quem quiser abrir o áudio. Beleza? Se alguém não se manifestar, eu vou subentender que está tudo ok. Beleza? A gente acaba entendendo assim. Configurações para condomínio horizontal. Vamos lá, então segue, né? O mesmo princípio do vertical. A gente só vai ter que mudar aqui, né? Que alguns chamam de checkbox. Checkbox não, que é o radio box na programação. Então vamos lá. Aqui nesse caso aqui, nesse caso aqui a gente estava vertical e agora a gente vai para o horizontal, certo? Na mesma tela. E aqui ele diz, né? Após essa definição, o sistema perguntará qual o número da primeira casa, por exemplo, casa 1, ele irá criar as casas da seguinte forma. 11, ou seja, quadra 1, casa 1, certo? Então aqui eu coloquei o número de quadras, número de casas por quadra, né? E o número da primeira casa. Bem simples essa configuração e bem intuitiva. Configuração do condomínio horizontal. Então, aqui a gente tem, né? Que aqui está bloco, mas seria a quadra, né? Então, quadra 1, aqui ele já parte para a quadra 2, certo? E a casa número 2, número 1, e assim sucessivamente. Beleza? Configuração do ramal, certo? Vamos lá. Como a gente vai configurar o acesso direto a condomínio? Deixa eu só desligar aqui um pouco aqui o zap aqui. Eu não sei se vocês pegam esse barulho. Só abaixar. Então, acesso direto ao condomínio. Então, no meu ramal,
eu seleciono, né, o ramal, ele seleciona essa opção aqui, né, quando habilitado o ramal permite discar direto via o número do condomínio, né. O que é que significa? Isso é, ao tirar do gancho e discar um número, este número é verificado diretamente nos números cadastrados na tela do condomínio. Neste modo, o ramal não tem acesso aos ramais ou outras facilidades da central. Então, a gente que acaba meio que enxugando toda a central na questão que diz respeito à funcionalidade de PABX. Então, grupos, transferência, transbordo, isso você não vai usar no condomínio, então você acaba enxugando, deixando os ramais sem esse tipo de acesso. Beleza? Aqui eu vou falar, né, um pouco mais dos acessórios. Como eu tinha falado anterior, o TIP 120i, que é o ramal que era o mais utilizado anteriormente para colocar nas casas do morador, certo? Por quê? Por ele ser o mais barato, certo? PoE e seu telefone da linha IP mais baratos que a gente tem. Pedro, Oi? parece que a conversa está bloqueada para mim. Tem como você dar uma olhada aí, por favor, meu amigo? Deixa eu ver aqui. O chat está bloqueado para ti? É isso? Tá. A conversa, Isso. né? Isso. Quem Pedro, que nós está temos falando? algumas perguntas aqui, tá? Opa, pode ir lendo aí, Edmar. Deixa eu ver Mas quem falou agora foi o Weber Foi o Thiago. Thiago, Eu né? vou fazer um. Eu não tenho certeza do que pode ter sido o problema dele, mas. E Beleza. Já tô dando uma deu para olhada, ver que né? tem outra pessoa também que está bloqueada. Na hora que eu li lá, eu só não consigo escrever. Eu consigo ver tudo que está acontecendo, só escrever que não. Beleza. Pois vamos fazer assim para a gente não perder. A gente vai verificar isso da ferramenta, né? Porque aqui a gente não bloqueou ninguém. Deve ter sido algum bug aqui da ferramenta. Mas vamos fazer o seguinte: como vocês estão com áudio, Isso. a pergunta pode abrir o microfone. Se até você quiser fazer a pergunta, fica à vontade. Vamos Não, iniciar. beleza. Qualquer coisa eu pergunto pela voz Beleza? mesmo. Tranquilo. Tem dúvida não até agora? Tranquilo? Não. Você entendeu? Ah, Beleza. tá. Então Vamos vai, Edmar. tocando então aqui algumas dúvidas, tá? Vamos lá. Então, primeiramente, nós temos a Leonan. Ele pergunta assim, se esse sistema ele tem também a disponibilidade de vídeo ou se é apenas áudio, né? E se pode ser utilizado algum app junto, tá? A Leonan, seguinte, se for utilizar a função condomínio, ok, que foi exemplificada lá, para chegar até 1000 casas, não é possível utilizar vídeo, apenas áudio. Por quê? É feita uma ligação telefônica, ok? Então isso é uma limitação das linhas telefônicas, tá? O maior problema é esse. A- Até daria para fazer alguma coisa, mas aí você precisa de uma linha telefônica IP que tenha disponibilidade de trafegar vídeo também, e a outra ponta também tem que ter disponibilidade de comunicação com vídeo, tá? Então, assim, até dá, mas a gente já fala que não dá porque o nível de complexidade é muito alto e o custo muitas vezes não justifica. Beleza? Isso utilizando a função condomínio. Agora, se eu for utilizar a central unit como uma central de portaria utilizando os ramais IPs, a configuração de ramal IP, tá? Aí não é ramal virtual, é ramal IP. Beleza? Aí tranquilo, eu consigo sim fazer uma videoportaria completa com ela, inclusive com um sistema de correio de voz, né? Aquela função onde o morador não está na casa dele e você deixa uma mensagem para ele, beleza? E é até bem fácil de fazer. Temos mais uma pergunta, se ele que o próprio Leonan fala assim: é possível realizar a abertura do portão via celular? E a resposta é depende. Depende de qual porteiro eletrônico você vai utilizar. Utilizando os porteiros da Intelbras, seja o IP ou o analógico, ok? Vai funcionar sim. Você consegue acionar pela chamada no celular, tá? Mesmo com a função de condomínio tranquilamente. Mais abaixo, o Leonardo pergunta se, nesse caso, né,
pode fazer uma chamada para os 3 números ao mesmo tempo. Leonardo, não é possível porque, novamente, é uma limitação principalmente da linha telefônica, tá? Ela só faz uma O, chamada por vez, ô Edmar, beleza? nesse caso aqui que ele está falando, né? Eu acho assim, né, que eu entendi a pergunta. Ele pergunta se é possível ligar para os 3 números ao mesmo tempo. Se ele tiver os 3 chips na central, né, os 3 chips de celular que seriam 3 linhas, aí é possível. Agora, se ele tem só um chip, aí não é possível. Porque é como você falou, é a limitação do canal, né, da linha telefônica. Só Eu, me tirou uma dúvida. Ele tá especificando isso no manual agora, porque antes ele não especificava no manual, por isso que eu falo que não. beleza, porque Mas aqui se no ele estiver slide aqui, especificando né, no manual agora, ó, beleza. deixa eu ver Tá? só Porque aqui que assim, até falei. até onde a funcionalidade dele, pelo menos no manual anterior, falava, era o seguinte: ele liga para o primeiro prioritariamente. Se o primeiro não atender, aí sim ele liga para o próximo. Se o próximo não atender, aí sim ele liga para o terceiro. Ele faz chamada sequencial, tá? Os 3 ao mesmo tempo ele não faz. Simultâneo ele não consegue fazer. Isso. Simultâneo não. Ele vai Simultâneo. ligar nos 3, tá? Mas não ao mesmo tempo. Beleza, Beleza? beleza. Só deixar aqui no slide. Os meninos que abriram o chat aí, que não estão conseguindo falar pelo chat, tá? Por favor, pode abrir o áudio também e falar que não tem problema. Beleza, beleza. Deixa, deixa eu só fazer um complemento, né? Acho que foi do Aleonan, né? Que você até respondeu ele sobre a questão tanto da parte P da central quanto da parte dos ramais virtuais, né? Que Isso. pelo aplicativo, né, a gente consegue fazer a videochamada e pela linha não, né? Devido à complexidade. Aqui, né, teve um caso aqui na minha região que um condomínio não de grande porte, eu acho que em média aí uns 150 apartamentos, não, uns 110 apartamentos, por aí, de 100 a 110 ramais, digamos assim, ao todos, ele teve um problema lá com a estrutura muito antiga, e então ele viu que para fazer todo o cabeamento, não é questão de aparelho, de central de interfonia, até, digamos, significativamente barato, mas o trabalho que ele ia ter para poder fazer toda a fiação analógica era muito alto. E como eu tinha falado, ele estava com problema porque ele estava sem comunicação nenhuma com os moradores. E como ele já estava fazendo uma atualização do sistema de CFTV para IP, ele já resolveu colocar os interfones IP para os moradores, certo? Só que tem a questão do tempo, né? A mão de obra, o tempo lá que você demora para deixar todo o sistema, porque tem uns cabos, tem as configurações do aparelho. E qual foi a solução? Ele colocar a central, ficar usando a parte de condomínio, ligando para os telefones dos moradores, certo? E conforme a instalação ia dando andamento, ele já ia trocando, cadastrando os números dos ramais IP, né? No caso, os TDMI 400 na central, os ramais IP. Então, simultaneamente, ele foi trabalhando com das duas formas. E assim, ele não ficou sem comunicação com os moradores, porque, como eu disse antes, né, é uma configuração bastante simples, você só precisa, basicamente, da central, do porteiro e o chip conectado na central. Aí você já consegue fazer toda uma configuração e já consegue ter as comunicações com os moradores. Ok? Se você tiver algum outro case também, Edmar, para apresentar, fica à vontade. Deixa eu Não, voltar. basicamente é isso. A gente define de acordo com a infraestrutura do cliente, né? O principal ponto de pegada para utilizar a função condomínio não precisa passar grandes lances de cabeamento. Basicamente, você só precisa de um cabo, que é o do porteiro eletrônico, né? Que ele pode ser IP também, chegando lá na central via IP, tá? Facilitando assim também não precisar comprar mais uma placa
de ramal ou placa de qualquer coisa, tá? Então você não precisa ter placas extras para Unity. A única coisa além que você vai comprar ali vai uma licença de tronco IP e uma licença, aliás, e uma placa de codec para rodar o ramal IP, que ela já vem com um ramal IP de licença, né, para você rodar ali o porteiro IP, um tronco IP, uma licença de tronco IP para você poder contratar um CP trunking de um canal ali, não um CP trunk, né, um tronco CP de um canal ali, e pronto, não vai ligado quase nada de cabo nela, né? Literalmente é um cabo de internet e alimentação só. E você faz toda a instalação e até 1000 ramais, cada ramal podendo ter 3 números, tá? Então, os grandes diferenciais estão nisso. Facilidade de infraestrutura, tá? Eu fiz uma configuração aqui, Thiago e... Deixa eu ver quem mais aqui reclamou. Foi o Thiago e o Heber tava com problema aí. Vê se tá dando certo agora o chat para vocês, por favor, tá? Mas é isso, pessoal, tá? O negócio é o que que o seu cliente quer que ele faça e depois qual que é a realidade dele de infraestrutura, né? A gente sabe que tem lugar que não vai dar para passar cabo. Aí passa a ser uma mão na roda essa função também, tá? Então, pode tocar aí que as dúvidas eram essas até o... Show, Edmar. Obrigado. Então, aqui, dando continuidade na parte de acessórios, certo? Então, a gente passa para o chip 125i, né? Ele, digamos assim, quase o mesmo telefone do 120, só que a gente tem aqui, né, a telazinha, né? Digamos assim, o ponto a se destacar mais é a questão da tela, certo? Você tem um visorzinho, você tem um Viva Voz, certo? E esse visor no caso do 125i, ele ele é retroiluminado, tá ok? E aí a gente passa aqui para o chip 635, certo? O interessante desse telefone é porque ele tem uma tela, certo? E principalmente você vai usar um sistema simples, né, da Unity, né, a função condomínio, você pode ter algumas câmeras, né? Você tem até 45 teclas programáveis nele, então você pode cadastrar até 45 câmeras neles, né? Câmeras IP para você puxar aquela imagem somente apertando as teclas, certo? Ele trabalha aqui com um protocolo aqui, né? RTSP, né? Que é um protocolo de vídeo aí que as câmeras trabalham, e aí você consegue fazer o monitoramento, digamos, dessas câmeras de um modo mais ágil. Então, se você tem um porteiro lá, um período, então se ele quiser ver quem está lá, digamos, se tiver mais do que 2 portão, lógico, né? Quem está entrando no outro portão, ele só simplesmente clica aqui, a imagem da câmera vem. Ou se ele quiser olhar determinado câmera de uma área comum, também logo logo ele puxa essa imagem. Outro fato interessante também é que esse telefone, né, ele tem uma entrada USB atrás dele, certo? E é esse telefone, né, Edmar? Agora chegou veio a linha V aqui em mente aqui. Ele tem Sim, ou é da tem a linha entrada V? USB. Isso, né? Tem um da linha V também que tem, né? Da linha V. É o 638V e o 635G para fazer a Isso. gravação de chamadas, né? Direto Pronto. neles. Obrigado por essa dúvida aqui. Acabou dando aqui um branco. Então, eles têm uma entrada USB que a gente consegue inserir um pendrive e aí ele consegue fazer toda a gravação dessas chamadas nesse pendrive, né? Então, de uma forma bastante simples, você consegue gravar toda a comunicação, né, que estiver sendo feita, digamos, pela portaria. Tá ok? Vamos aqui avançar. E o chip 635G, o mesmo telefone. Opa, que ele repete aqui, ele fala aqui, né? Então, um display colorido de 4.3 polegadas, né? 10 teclas programáveis para até 45 teclas. Então, aqui eu tenho essas teclas aqui, eu vou paginando, eu consigo ficar até com 45 teclas. HD Voice, PoE, gravação de chamada via porta USB, tá aqui, ó, certo? Action Plane, certo? Que é, se eu referenciar esse Action Plane, se eu referenciar o porteiro a uma câmera externa,
Na hora que alguém for apertar lá no XPE, já aparece aqui a imagem daquela câmera que eu fiz a referência àquele número, certo? Então, eu configuro lá uma câmera lá da portaria, que está lá em cima, apontando lá para quem chega para se comunicar no porteiro, e na hora que alguém pode, digamos assim, né, chamar a portaria, até com a portaria, a imagem dela já aparece aqui, eu consigo me comunicar e visualizar a pessoa, certo? Aqui eu tenho um ata, né, que lá em cima eu falei desse ata, que é um adaptador, né, de telefônico analógico. Então, o que é que ele faz? Ele converte o sinal IP em um sinal analógico, tá ok? Então, é simplesmente o que ele faz, ele é um conversor, ele converte do IP para o analógico para IP, e vice-versa. Isso caso, se você não quiser usar direto o telefone IP, beleza? E aqui a gente tem mais características dos atos, né? Que ele é 10/100, identificação DTMF FSK, as configurações padrão dele, certo? Vou responder aqui, né? Mas já fica logo de cara, mas já perguntaram isso a mim. Tem como eu fazer videochamada com ata? Não, não tem como eu fazer videochamada. Porque primeiro ele converte para analógico, né? Telefonia analógica a gente sabe que a gente não tem videochamada. E aqui são os codecs que é utilizado pelo ATA, certo? Então, são todos esses codecs, que é o que faz a compactação do áudio, são suportados por esse aparelho, por esse conversor. Então, ele tem captura de syslog, captura de log, ping, trace, route, hotline e uma pequena bilhetagem dentro dele. Lógico que essa bilhetagem aqui não serve para a gente fazer um plano de bilhetagem, né? Como a gente tem um software, o controle para fazer uma bilhetagem, digamos, profissional. Essa bilhetagem é mais para a nível de configuração, para você saber se a configuração está correta, e a customização do menu de voz. E aqui a gente tem os terminais da linha V, né? Outros terminais. Essa linha V é uma linha nova agora. Esses telefones são os telefones novos que a Intelbras está lançando. Então, já estão no nosso distribuidor. Então, se vocês quiserem procurar esse daqui, e o preço dele é bastante atraente. Um exemplo, né? Esse telefone aqui, deixa eu só passar aqui, né? O terminal V 3001, né? O preço dele não é idêntico, mas é bem próximo do tipo 125i. E ele tem algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, ele tem 2 contas SIP, certo? Ele tem também uma tela monocromática, né? Com um pixel de fundo, ele é PoE, tem 2 portas, né? Fast, né? Esse aqui tem. Ele também é PoE. Um detalhe interessante dele é que ele trabalha tanto com IPv4 quanto com IPv6, certo? E ele também tem 12 teclas dedicadas, né? E mais 2 teclas programadas BLF. Então, nosso outro chip não tem. Essas 2 teclas aqui, ele tem. Tá ok? Possui Viva Voz, é compatível com os headset, né? CHS, THS55, RJ9. Ele também possui o codec Opus, certo? E ele também tem cliente OpenVPN, caso você tenha uma VPN aí, você já tem um cliente aqui, né? E ele tem até 500 contatos internos na agenda, né? Remota. Então, o formato aí do contato aí, eu posso ter até um XML, um LDAP. E aqui eu tenho o segundo telefone, o 5501, né? Já esse daqui ele possui aqui 6 contas SIP, certo? Ele já tem uma tela colorida, certo? Então aqui já é uma tela colorida, não é uma tela monocromática. Dá para visualizar a câmera dele? Não, não dá para visualizar a câmera. Mas essa tela colorida é totalmente configurável, tá ok? Então ele aqui já é giga, então tem 2 portas giga, certo? Também com IPv6. E tem 12 teclas, certo? Dedicado, 2 teclas programáveis. Bastante parecido com o nosso modelo anterior,
certo? Só que ele já é giga. Também codec Opus, cliente VPN, e a agenda aqui a gente deu um salto em quantidade, até 1000 contatos, ok? E aqui a gente passa aqui para o 5502. Já esse daqui, ele já possui, ó, 12 contas CIPS, então tem como cadastrar 12 contas nele. Tela também colorida, 2.8, totalmente configurável. PoE, a quantidade de teclas eu já aumentei, né? Então tem 8 teclas programáveis, com paginação chegando até a 35. Questão de... Opa! Questão aqui de Viva Voz e headset segue o mesmo padrão dos outros, codec Opus e cliente VPN. Quero deixar uma dica a vocês que com esses telefones aqui da linha V, certo? É possível a gente fazer como a gente fazia antigamente, uma extensão, certo? Então, eu consigo ter somente uma conta cadastrada, digamos. Eu posso ter somente uma conta CIP cadastrada nesse daqui e eu consigo interligar esses outros aparelhos a esse aparelho aqui que tem essa conta CIP. Eu não vou registrar esse aparelho na mesma conta CIP, entenda? Eu vou criar uma extensão desse ramal, certo? Só que na extensão analógica a gente sabe que a gente tem um probleminha, porque todos tocam, quem atende, só que quem está na extensão consegue escutar toda a conversa que está acontecendo. Já no caso de uma extensão IP, isso não acontece. Quem atendeu, os outros param de tocar, mas é uma conversa sigilosa, né? Então, quem desejar escutar essa conversa não vai conseguir. A gente tem aqui o nosso porteiro 1001, é o XPE 1001 e o XPE 103 IP. Todos os dois são IP. A diferença, um só tem uma tecla de portaria e o outro tem o teclado numérico, certo? Então, aqui é um porteiro com tecnologia IP, já integra com cartões e tag RFID, certo? Então, ele já tem um sistema de controle dentro dele, integrado. Então, somente com esse porteiro IP, né, dependendo do seu cenário, lógico, você consegue fazer um controle de acesso, porque você já consegue cadastrar aqui os chaveiros, os cartões, você consegue até delimitar horários que determinadas pessoas podem entrar no condomínio, né? Ou pode sair, digamos assim. Então você consegue configurar isso tudo dentro dele. Tá ok? E a gente tem aqui o nosso XPE 1001 Plus ID, o XPE 103 Plus ID, né? Que antigamente a gente tinha o XPE ID, e aí a Intelbras juntou os dois e criou esse único produto, né, esses dois produtos aqui. Beleza, pessoal? Monitoramentos, soluções e aplicações em ruas para condomínio. Então, o final da nossa apresentação é essa. A gente está aberto agora para... Deixa eu só tirar aqui o slide, só um momento. A gente está aberto agora para perguntas e dúvidas, né? Por favor, aí, fique à vontade aí para fazer as perguntas. Pedro, Eliseu, é possível a conferência entre os ramais do condomínio? Conferência entre os ramais do condomínio. Eu digo no sentido dele ser celular, né? Ele sendo celular. Certo. Virtual. Tá. Se for por ramal IP barra analógico digital, dá para fazer a conferência sim, tá? Inclusive com números externos também dá para fazer na Unity, ok? Se eu não me engano, até 5 participantes por sala e dá para montar 3 salas, tá certo? O que não dá para fazer é pela função condomínio, tá? Que a função condomínio é como eu disse, não são ramais, são, como a gente chama de, ramal virtual, tá? É um ramal que não existe. Você disca apenas um código para que ela execute uma função de ligar para um número, tá? Aí não dá para fazer a conferência. Responde a pergunta? Sim, claro. Obrigado. Opa, De nada. Pronto. Porque como é uma chamada telefônica, Eliseu,
E como o Edmar falou, é um código que a própria central pega aquele código, né? E vai lá, digamos assim, no jeito mais básico, lá na memória dela e pega aqueles números cadastrados. Já a conferência a gente teria que sair ligando para todo mundo, pegando aqueles números, então a gente tem essa limitação. Beleza? Mas fica à vontade. Alguém mais tem alguma dúvida? Fica à vontade para abrir o microfone. Pedro, Opa, quem o é? 5502 lá não mostrou no slide, mas ele permanece o cadastro de 1000 contatos? O 5502, o telefone que você fala? Você Isso. apresentou aí agora. 1000? Mas assim, o telefone, ele não tem nada a ver com a central. A central ela vai ter os 1000 contatos. Tu tá falando da função de condomínio, né? Para mim poder, Isso. para eu não Porque um confundir. tem 500, o outro tem 1000, e o último, que é o 5502, não tem. Ele não tem Não, mas ali exclusividade. é só Não. contatos Calma de lá. agenda. Isso, de É uma agenda. agenda interna do aparelho, tá? Isso. Não tem nada a ver com a função condomínio, beleza? Não, da agenda, perdão. Deixa eu ver. Isso, Deixa um eu só deles é colocar aqui. 500 e o outro é 1000 mesmo. Isso, é isso mesmo. Entendi agora. Eu acabei. Valeu, Edmar. Também, Thiago, foi eu que até me É, antecipei. Foi eu que até que confundi com a função do condomínio. Quando a gente falou de 1000 e 1000, aí ficou muito aproximado os nomes, eu acabei. Não, mas é isso mesmo. É 1000, é 500 contato, e o outro 1000 e depois 1000. Ah, beleza. Ok? E aí, como eu disse, né? Vocês aí que vão. A vantagem dessa linha V, né, seja o mais simples, lá o 3001, ou o último, 5502, é que você, entre eles, você consegue fazer a extensão. Né? Então, só um exemplo aqui. Você tem lá uma empresa, um cliente seu lá, digamos, tem um setor de RH. No setor de RH só tem um telefone, mas eu tenho 4 funcionários. Só que eu também não tenho uma quantidade significativa de ligações para eu precisar ter 3 ramais diferentes, comprar 3 licenças. Isso se a central, né, não estiver superlotada já. Você pode estar conectando esses telefones, né? Você conecta um com a conta SIP, com o ramal SIP, e os outros você faz uma espécie de uma extensão mesmo. Você conecta nesse ramal que tem essa conta SIP. Então, eles se falam ali dentro, entre eles, certo? E aí, quando chegar uma chamada para aquele ramal, todos tocam ao mesmo tempo. Eu não sei se eu fui bem claro ou não. Se alguém ficou com alguma dúvida, sinaliza aí. Opa, Helder, obrigado a você. Deus abençoe você também. Pessoal, mais alguma dúvida? Algum cenário que vocês tenham em mente? Ou, quem sabe, algum cliente que vocês acham que pode dar certo, mas vocês queiram tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade, por favor. Ou quer que eu repita algum tópico que eu falei? acho que é isso, né, Pedro? Podemos fazer já o encerramento, o pessoal tá sem dúvida já. Então, já Isso mesmo. podemos iniciar aqui o encerramento. Beleza, isso mesmo, Imar. Acho que a gente subentende, né, que já que ninguém perguntou nada, então, ok. Pessoal, quero agradecer a todos mais uma vez, né, pela dedicação dos senhores de estar aqui conosco a essa hora, né. Muito obrigado por estar fazendo esse treinamento, né. Demonstra que os senhores estão se atualizando, né. Eu acho bastante importante frisar isso. E que todos tenham uma boa semana, né? Isso mesmo, pessoal. Tenham uma boa noite. Agradeço muito a presença de vocês, terem se disponibilizados aí para ouvir-nos até agora, tá? Bom descanso a vocês e até a próxima, tá certo? E temos uma pergunta aqui que quando que é a próxima?
É. A próxima é amanhã, tá, Leona? A Leona, a gente tá fazendo todos os dias treinamento, tá? E tá tendo na média de 2 por dia. Um durante a tarde, das 3 às 4, mais ou menos, tá? Acho que é das 4 às 5, na verdade, no horário Brasília, tá? E tem este que é das 7 às 8, tá certo? Horário Brasília também, tá? Então, tem esses dois horários aí que tem todas as semanas, todos os dias, e só o da semana que vem que ainda não está pronto, mas logo logo, no mesmo canal que você recebeu a informação deste aqui, vai estar circulando os próximos também, tá? Isso. Leonão, você até perguntou aqui se é no mesmo link, né? Não, não é no mesmo link. Eu te aconselho a você se cadastrar no site do ITEC, né? Que é treinamentos.intelbras.com.br. E assim que você criar o seu cadastro, é bem simples para você criar o seu cadastro lá. Além de você fazer os cursos que lá já estão disponíveis, curso EAD, na hora que você se logar, você vai baixar um PDF, que aquele PDF é semanal. Então você vai ter toda a agenda de curso daquela semana. Então você vai ter toda a agenda de curso dessa semana. Então, desde a parte da tarde, da parte da noite, seja de comunicação, seja de telefonia, redes, enfim, você vai ter todo o cronograma. Então, só mais agradecendo, né, todos uma boa noite e muito obrigado pela presença. A gente encerra por aqui, a gente vai ficando aqui e até a próxima.